Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Para falar também, Chacon, de uma situação que rolou nas últimas horas aí também, para a base, mas é importante para a gente abrir o debate sobre as movimentações que a base vem fazendo fora do Brasil, né? E aí a gente tem essas informações que saem costumeiramente, mas o São Paulo contratou Arnold Cotito, que é uma promessa peruana, atacante que tem 18 anos, para as categorias de base, vai ser observado de perto aí pelo Zubeldia, chega amanhã em São Paulo, o Arnold, então, vai ter o contrato válido a partir de amanhã, vira um reforço para o time do Alan Barcelos, ele estava na reserva do Sporting Cristal, é considerado uma promessa, né, peruana, joga na seleção de base e tudo mais, e foi contratado pelo São Paulo. Eu gosto bastante, Chacon, desse tipo de assim, movimentação, porque você oportuniza uma boa molecada, né, que está aí pela América do Sul, já fizeram isso também na África, lá com o Ibali e o Faisal, né, buscaram em Senegal, buscaram na Gana o Faisal e o Aziz Balogun na Nigéria, salvo engano, né, então assim, foram movimentações interessantes, eu particularmente gosto bastante, vai que o São Paulo acerta a mão nessa hora, né, e assim, acha um grande jogador, soma um cara aí que não vai ser um cara de, assim, muitos custos e há um scout interessante da base, Chacon, minha visão, pelo menos. Cara, eu acho que essa é a movimentação que o São Paulo tem que passar a fazer. Focar no mercado sul-americano, que é a nossa possibilidade. Se eu sou o São Paulo, eu vou dar uma devagada, tá bom? Tem num computador que tá velho aqui parado em casa, eu tenho um jogo que eu gosto muito, chamado FIFA Manager. Tem o Futebol Manager e tem o FIFA Manager. São dois jogos. Que o FIFA Manager eu gosto mais do layout, ele é mais bonitinho. E tem uma opção do time mandar os scouts para vários países. Não precisa ser um gênio para saber, mas eu vou elaborar. E criar base, camp base, né, de formação de atletas nos outros países. Qual que é a realidade do São Paulo? É chegar na Europa e tirar gente da Europa para vir para cá? Ou chegar no mercado sul-americano e no mercado africano e tirar gente dali? Entendeu? Eu acho que o São Paulo tem que aproveitar isso. Por que não ter bons jogadores no Peru, na Bolívia, na África, assim, em geral, no continente africano, nos países? Sabe o que acontece? Até no Brasil mesmo, vários bons jogadores, várias pessoas que são bons jogadores não são descobertos porque falta trabalho para descobrir essa galera. Trabalho de gente qualificada para ver um moleque e falar, ele tem características positivas para ser um jogador de futebol. Porque também tem esquema de empresário. Não estou falando no São Paulo, tá? Estou falando no futebol em geral. Então, tem bons jogadores escondidos, que não aparecem, que não estão em time nenhum. Então, eu acho que faz certo o São Paulo de monitorar. Isso que a gente ainda está falando de um menino que está participando de categoria de base de seleção peruana. É mais fácil de observar em teoria. São Paulo está certíssimo de fazer esse tipo de movimentação. Vai num país em que hoje o futebol está mais baixo, né? De um nível técnico menor. Né? O Peru é o lanterna, se eu não estou equivocado, das eliminatórias para a Copa, por exemplo, e buscar bons prospectos. Porque, na pior das hipóteses, se der errado, não sobe. Se der errado, não vai para o profissional, volta para qualquer time e tudo mais. Sabe, tem como você fazer, tem esse mecanismo. Você vai lá, tem que ter um departamento de captação de olheiro muito bom, com bons profissionais e com muitos profissionais. E não ter medo de gastar dinheiro nesse tipo de operação. Porque é muito mais barato, no fim das contas, você mandar um olheiro para captar um moleque de base logo desde cedo, do que você ir lá e comprar o jogador pronto por não sei quantos milhões de reais, de dólares, sei lá. É muito mais barato você pagar uma passagem para o olheiro para ir observar 3, 4 jogos do moleque em outro país,
do que pagar milhões quando ele tiver formado, já jogando num time grande. São Paulo precisa fazer isso cada vez mais. E brilha o olho dessa molecada é o time do São Paulo, Chacon, porque assim, o Arnold Cotito estava no profissional do Sporting Cristal do Peru, na reserva, vem o São Paulo dando uma chance para ele para integrar a base, ele foi na hora, ele nem pensou duas vezes, né? Então tem esse poder também da marca São Paulo, e é o tipo de coisa, eu acho que os olheiros de base tem que ser sempre gente certa, gente correta, porque aí você consegue achar grandes jogadores, e aí a gente pega, claro, esse exemplo do futebol peruano, futebol boliviano que o Chacon mencionou, mas até futebol brasileiro, assim, quantos craques, né? Quantos futuros astros não tem em periferia, enfim, coisas aqui do nosso próprio Brasil que acabam não sendo achados, encontrados. E aí, o senhor, em cima disso também, queria perguntar para você que jogou, como é que foi para achar o pequeno Ilcinho nos campos pelo Brasil? Como é que foi a sua ascensão para ter a sua primeira chance aí no futebol de base, Ilcinho, num time profissional? Cara, é oportunidade, né? Acho que todo jogador ele fica querendo, por melhor que ele seja, ele fica preso à oportunidade. Primeira oportunidade de entrar no grande clube e segunda oportunidade de chegar no profissional, que são duas situações completamente diferentes, né? Tem um abismo entre elas, mas eu sei que não. Ele foi buscar a camisa do Sporting Cristal, é xarope, né? Eu sei que não era essa. Eu sou completamente contra esse tipo de movimento de São Paulo, tá? Eu acho isso daí uma maneira de fazer com que um empresário amigo ganhe dinheiro. Isso não faz o menor sentido, por N motivos, e eu acho que na base do futebol brasileiro tem caras tão bons quanto ele que não tenham tido oportunidade. Também acho. Eu discordo veementemente de buscar jogador menor de idade, seja lá de onde for, para trazer. É muito melhor mudar o jeito, a filosofia da base do São Paulo e dar oportunidade para o jogador brasileiro, que já está aqui, que já está ali. Se fosse assim, era melhor ter dado um emprego para o pai do Hendrick, para ele não ter saído, do que ir buscar um moleque no Peru de 18 anos. Desculpa, eu discordo de qualquer tipo de movimento assim. Mas não dá para fazer os dois, e o senhor? Não precisa, mas dá, mas não precisa, Chacon. O Peru, quantas vezes o Peru foi campeão do mundo? Nenhuma. Nós estamos em solo brasileiro, onde os jogadores mais talentosos, os jogadores novos mais caros do planeta, que saem a preço de ouro. Só precisam de oportunidade e não de esquema. Mas, por exemplo, ó, hoje, o top 3, top 4 jogadores do mundo, talvez, nesse momento, sejam Vinícius Júnior, que é do Brasil, pelo menos por clubes, né? Haaland, que é da Noruega, nunca foi campeão do mundo também. O Bellingham, uma vez campeão do mundo da Inglaterra, e vamos combinar que roubadaço, em 66, né? Só ver o vídeo lá, como foi a final contra a Alemanha. E dá para colocar o De Bruyne, que joga muito, que é da Bélgica, que nunca foi campeão. Eu entendo o que você está falando, Ilcinho, mas eu acho que dá para fazer os dois. Acho que a gente precisa, como país, como Brasil, melhorar a captação de jovens, porque tem muito jovem bom de bola, jogando em várzea, jogando, sabe, torneiozinho qualquer e tudo mais. E dá para fazer os dois. Dá para melhorar aqui e dá para buscar fora. Mas não precisa, Chacon. Para que eu vou mandar buscar alguém fora? Se eu tenho tantos torneios de várzea, tantos torneios de base, mas se é bom, centenas de crianças no Brasil, não precisa. Eu vou gastar um dinheiro com um menino fora do país que tem 200 dentro ali, em volta de Cotia, que são tão bons quanto ou até melhor que ele. Não é questão de dá, mas não precisa. É um dinheiro que eu conseguia colocar em outro lugar aqui. Eu conseguia realocar aqui em São Paulo. Eu consigo no interior de São Paulo e fazer jogos nas cidades e descobrir moleque tão bom quanto. Tem o Haaland, tem o De Bruyne, tem vários caras fera que nunca foram campeão do mundo. Tá, mas eu tenho o Savinho, eu tenho o Rodrigo, eu tenho o Vini, eu tenho o William Gomes, que nem teve oportunidade, eu tenho outro menino que está no banco, eu que subi de São Bernardo do Campo, teve o Denilson, que veio de São Bernardo, teve um monte de cara, mano. Procura ali em São Paulo.
Isso claramente é o esquema para alguém ganhar dinheiro. Só que aí, tipo, eu respeito a opinião de vocês, tá? Dá, tem que fazer. Vocês acham que tem que fazer? Tá suave. Não precisa. Eu acho que não precisa. Com o tanto de torneio de várzea que tem, moleque de 16 anos jogando na várzea, é só pegar e adaptar ele. Você pega o exemplo do próprio Hendrick, que não quiseram dar um emprego pro meu pai para pagar um salário mínimo. Cara, era só dar um trampo pro cara. Aposto que esse salário mínimo é menos do que a comissão do agente que trouxe esse moleque aí. Era só para pagar o Hendrick que estava no São Paulo. Mas nem sempre é assertivo, né? Assim, eu vou lembrar de um caso, assim, sem expor o nome do moleque, porque ele é gente boa, a gente conversou na época da base, que o São Paulo fez tudo que a família pediu, né? Então, fez todas as exigências, eu não lembro exatamente o que era, pagou uma nota pro moleque, sub-13 ele era fenômeno, hoje ele tá aí com 16, 17 anos e, assim, nem joga mais bola. Então, não dá pra acertar sempre, do né? mesmo jeito que o menino do Peru pode não ser assertivo também, concorda? E Claro era melhor, que sim, mas era aí melhor tá, ter um do Brasil. eu acho que não faz nenhum sentido você colocar como uma regra que vai dar certo, porque não vai, não tem uma certeza, nem do menino peruano, nem de. A gente tem um monte, a base de São Paulo é 99% de meninos do Brasil. E quantos viram? Eu acho que isso faz muito. É muito variável. Depende muito, e depende muito mais de uma boa comissão de categoria de base, de scout, combinado com olheiro de jovens. É um conjunto. Não é uma certeza que vai dar certo investir fora, também não é uma certeza que vai dar certo investir em casa. Mas eu vou reunir esforços para procurar fora, por que eu não procuro em casa? Que é menos desgastante, é mais mas eu acho que barato. pode fazer os dois. Acho que pode fazer os dois. Tem E outra, gente se ele fosse boa bom aqui, mesmo, ele gente tinha boa ido fora. direto profissional, não para base. Mas aí é que tá, aí já é um preço maior, já é um outro tipo de preço. Mas 18 anos, você trazer um cara de 18 anos para base, ele tem o quê? Mais 2 anos de júnior? Sub-20? Talvez um. Tem mais 2 anos. É, E outra, quem disse que por exemplo, eu não sei, pode ser que tenha, mas o menino tem empresário ou é a família dele? Eu não sei. Só para trazer também, Chaco, o Yusinho gosta. Só para trazer, foi indicação do Bica, que é ex-jogador de futebol, fez carreira futebol peruano, e ele na entrevista, ele fala que jogou no São Paulo, e aí até teve uma discussão via Twitter, discussão não, né? Foi uma troca de informações do Alex Brecht que ele traz, né? Nenhum Bica ou Marcos Giuseppe jogou no São Paulo, ao menos é no time profissional. Então, ele trouxe também, porque ele dá uma entrevista falando que não, porque eu comecei minha carreira no São Paulo e tal, tem essa coisa um pouco destoada, mas enfim, fato é, eu concordo com o Ilcinho que obviamente tem esquema de empresário no futebol, ele já viveu mais de perto, ele sabe exatamente como tem, e eu concordo com a visão do Chacon que dá para fazer os dois, de buscar esses moleques da América do Sul afora, mas também valorizar a base. E aí acho que o São Paulo, por formação, ele peca muito, ele erra muito em garimpar os bons jogadores no próprio Brasil, que é uma mina de ouro. A gente vê a Europa vindo no Brasil todo ano e levando uns 15, né? E assim, ao mesmo tempo que o chat também coloca um ponto, e eu acho que esse debate é um debate interessantíssimo para a gente colocar as ideias aqui, de que a Europa faz isso no Brasil, então o próprio Brasil pode fazer isso no Peru, enfim, Venezuela, no Bolívia, que o Chacon mencionou, mas o ponto do Ilson é muito interessante, eu gostei da risada. Tem empresário, será, Ilson? Cara, não sou eu, mas é alguém, com certeza. E outra, eu não tô falando que o menino é ruim, tá? Eu nem vi ele jogar. Eu só tô falando que dava para medir esse tipo de esforço de ir pro Peru aqui, porque se ele fosse monstro sagrado mesmo, ele tinha ido direto profissional, não para base. Ou seja, fizeram um movimento ali que na minha concepção não faz o menor sentido. Tem meninos tão bons que, cara, se eu for para São Bernardo do Campo em janeiro, fizer uma peneira lá, eu vou achar no mínimo 8 igual ele, e eu nunca vi ele jogar. Mano, não tem segredo. Aí a única coisa aqui, a única pergunta, o esquema de empresário é só com a garotada que vem de fora?
Não, tem com os daqui também. Então eu acho que é uma coisa que vai estar intrínseca ou não. O que a gente tem que Não, mas fazer eu nem tô isso. cornetando o esquema de empresário, tá? Eu tô falando de dar oportunidade para os meninos do Brasil, que tem um monte, não é nem questão de empresário. Eu só tô falando que isso E eu claramente é um concordo. movimento de empresário. Isso é E eu claro, falei que para eu mim é concordo claro. com isso. Com os que veio da África, com os que vêm do Peru, com os que vêm da Guatemala. Isso é claro, para mim é claro. Agora, assim, eu tô questionando o quesito oportunidade. Oportunidade, você vai no Campeonato Paulista Sub-20, tem um monte lá que é bom. O Palmeiras contrata o Rômulo do Novo Horizontino na segunda rodada do Paulista. E já devia estar no radar de alguém há meses ou anos. Aí deve ter uma molecada boa. Pô, hoje em dia, na minha época, tinha só Paulista, Copa BH, Copa Nike e Taça São Paulo. Hoje, você tem o Campeonato Brasileiro, cara, com os times grandes, mais os campeonatos durante o ano. Cara, tem um monte de moleque igual esse Sim. aí, tá? Que Eu foi nem... a primeira coisa que eu atentei. Eu acho que o Brasil precisa voltar a investir no futebol nacional, de captação e tudo mais. Mas Então, eu acho que isso já... não impede do São Paulo também buscar em outros países. Não, eu concordo. Agora, se assim, se o São Paulo tá com déficit em encontrar menino bom, talvez tenha que trocar a filosofia da base. Talvez a Total. base do São Paulo tá escolhendo errado. Assim. Então, tipo assim, vamos trocar a filosofia da base. Se a base do São Paulo não tá rendendo, cara, durante anos eu perdi para a base do São Paulo, base do Corinthians, e hoje, por um milagre que a gente sabe qual é, a base do Palmeiras é a que tá dando mais dinheiro, ganhando os campeonatos. Ué, o que aconteceu? É igual brincar de corrida de carrinho. Você chega em último, sai em primeiro no dia da corrida. Mano, algo certo está errado ou algo errado não está certo. Então, cara, esse é o meu ponto com relação. O menino deve ser bom, boa pessoa, que Deus abençoe ele, que ele vá vendido pro Chelsea a 680 milhões. Mas eu tô falando, se abrir o olho dentro ali do Brasil, de São Paulo, de Cotia, vai encontrar uns caras tão bons, mano. E só para a gente fechar esse debate também, eu acho que é um debate muito interessante porque tem dois lados. É um lado do Ilcinho, que veio, né, das canteiras brasileiras, conhece, sabe que tem muitos talentos, e também um lado que o Chacon traz, que é um pouco da América do Sul afora. E aí eu vou lembrar, né, eu sempre falo desse episódio que é surreal, que eu e o Chacon estivemos nas instalações do Blooming, da Bolívia, né, em março do ano passado, lá conversando, e o Santos mandou ali um olheiro para conversar, né, e para conhecer jogadores, e trouxe o Miguelito. É um grande craque? Não é um grande craque, mas ele tem o quê? 17 anos agora e foi escaltado pelo Santos, joga na base, fez jogos profissional. Tem times, claro, tem esquema de empresário, mas assim, tem times que de fato mandam gente para garimpar ali os clubes, né, de menor expressão da América do Sul afora e assim, tentam achar um grande jogador. O São Paulo, por sua vez, também trouxe caras nesse sentido, né? Trouxe o Facundo Milan em 2022, que hoje está no Montevideo Wanderers, não deu certo, o próprio Aziz Balogun já saiu do São Paulo e tal. Cara, vai ter erros e acertos, assim como jogadores brasileiros. Se o São Paulo acertar em um, cara, perfeito, né? Já valeu o caixa. Para mim é muito simples, para mim é isso. Eu acho que tem erros e acertos, e a maior responsabilidade é de quem faz a captação, seja ela no Brasil ou fora. Porque a gente tem um monte de erro de atletas aqui. Olha a nossa base nos últimos anos, quantos jogadores viraram, e jogadores que subiram no profissional, ou que na base eram fenômenos e não renderam nada. Gustavo Maia, Gabriel Novaes. Pô, Gabriel Novaes é artilheiro de copinha. Ninguém sabe onde ele tá. Ninguém sabe. Mais sumido que nota de 1. Então, vai ter erro e acerto. Seja com jogadores brasileiros e jogadores de fora. Eu acho. Ah, fenômeno. Fenômeno. Tá, pô, foi do cacete. Vão ter erros e acertos. Acho que é isso. Acho que só precisa de uma boa gestão de quem está fazendo a captação. Acho que acima de tudo, eu acho que vale a tentativa, desde que seja feita uma captação decente. Ponto.
Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.